todos os cursos que a gente fazia, era tudo em cima de como resolução de problema, né? Óbvio, cara. Que é o famoso, até em inglês a gente fala troubleshooting, né? Isso. Que era, me veio a palavra, mas que era fazer saber entender se isso funciona, aquilo não funciona. E isso foi alguns erros que eu acho que a Xerox cometeu. Eu tô olhando de baixo, né? Uhum. Tem a galera que vai olhar do CEO ali, CFO, lá para baixo. Uhum. Mas nós estamos olhando daqui para cima. Isso. Uma das coisas que a Xerox errou foi ter achado que a área técnica era custo. E aí, na hora que você começa a terceirizar a área técnica, você perde isso. É, verdade. Você perde isso. A gente jogava bola com o cliente, cara. A gente ia pro bar, depois do expediente, com o cliente. Tem muitas histórias que, inclusive, a gente nem pode contar aqui. Então, cara, a gente convivia, a gente tinha a nossa vida com os clientes, assim. Os clientes eram parte da nossa vida ali. Então, muita coisa das soluções que a gente encontrava para os clientes e para a empresa, para a Xerox, passavam por essa relação. E na hora que você terceiriza isso acaba, isso passa. O que eu posso falar assim mais é que foi ela, mas foi uma era ali, né? Muitas empresas até hoje se fala, né, muito sobre história do Walmart, várias empresas. A Xerox é um case, né? Junto com Kodak e outras, a Xerox também é case. E que foi aquele momento que achávamos que tudo era reestruturar, né? Tinha até um nome que eu esqueci o nome agora. Reengenharia, cara. Foi um dos... Olha, cara... Que foram várias, caô, né? bicho. Reengenharia foi total caô, cara. Eu sou formado em administração. Então, assim, reengenharia para mim foi caô. Total caô. Mas é um belo exemplo do que uma empresa, até hoje, todos nós temos amigos, né? Não. A gente tem grupos que a gente se fala até hoje, né? Eu hoje sou casado com a Jaqueline, que era também funcionária. Aliás, né? Jaqueline, um beijo. Era funcionária, todos os meus filhos nasceram também com a Xerox. Eu só... Mas então, o meu pai era da Xerox. E eu via a condição de vida que o meu pai nos dava. Quando eu fui procurar emprego, eu não fui a outro lugar. Porque eu olhei pro que meu pai tinha e falei, não, é isso que eu quero. Uhum. E aí fui atrás. E, na verdade, eu conquistei, né? Sim. Na verdade, eu conquistei. É que eu lembrei da minha... Você contou, até desculpe, rapidinho, que a minha... Como eu entrei na Xerox, a minha outra loucura, porque eu tenho um grande amigo de infância, o Marcelinho. Um grande abraço, Marcelinho. Ele virou, a gente estava também aquela coisa de moleque, o que a gente vai fazer? Ele falou, não, vamos fazer currículo e vamos distribuir. A mesma coisa, vamos para o centro da cidade. Começamos a distribuir. Eu me lembro até hoje, no final da tarde, ele falou, cara, a gente tem que levar lá na Xerox. Eu falei, Xerox? Eu não tinha noção que era, a gente vai vender, apertar cópia. Ele falou, não, tem uma empresa. Eu falei, tem. Ele falou, sou louco para trabalhar lá. Mas você fez segundo grau técnico. Eu fiz segundo grau técnico. É isso. Mas eu não tinha ideia. E aí, muito rapidinho, a gente foi numa copiadora que tinha ali naquele prédio... Avenida Central? Não, aquele redondo que tinha lá na Santa Luzia. Ah, sim. Pô. Esse é um detalhe importante. Ali embaixo tinha a Copiarte. Copiarte, isso mesmo. Fomos ali, fiz a impressão do último currículo, só tinha um. Naquela época não tinha impressão, na verdade. Eu tinha um Copiarte físico... foi meu cliente. Então, eu tinha um físico, fui lá, tive que tirar a última cópia, a gente foi lá, entregamos. Só eu fui chamado. Eu fui chamado num dia de greve, não sei se era naquela greve de ônibus. Cara, eu fui pegando baldeação. Eu me lembro até hoje que eu cheguei lá. Foi com na maior dificuldade, né? Curtis. Ah, o Curtis, pô, grande abraço, Curtis. E eu me lembro que ele olhou... Curtis é gente boa demais. Eu tenho uma outra dele. Eu fiz a minha faculdade graças ao Curtis. Eu também, eu não sei se ele sabe disso, mas depois eu até conto se der tempo. Mas basicamente ele falou, cara, só pra você ter vindo, você já... E aí eu passei... Ganha ponto. Enfim, fiquei 17 anos lá dentro. Esse meu amigo nunca foi chamado. Depois eu até coloquei ele como concessionário. Ah, sim. E aí já era o primeiro cliente que eu atendi foi a Copiarte. É por isso que eu queria... Que maneiro. A gente ficou amigo, era um casal também. Sim, casal. Eu falei assim, cara, se eu contar pra vocês que eu vim aqui e eu entrei, e o primeiro que eu fui sozinho, que a gente não ia sozinho no início, meu primeiro era um sozinho. casal gente boa, eu até perguntava pra ele assim, eu perguntava pra eles, né? Tipo assim, cara, vocês convivem em casa e convivem aqui na empresa e vocês estão o tempo inteiro junto, como é que funciona isso, né? E vocês sempre se veem. Aí eles falavam, não, nas férias a gente se separa. Cada um vai pra um lado, tira uns dias assim... Então vamos a um terceiro Alexandre. E aí, o que acontece? O Alexandre resolve ir para o setor público.
E como é isso? Porque até agora a gente estava na vida privada. Olha, você teve o exemplo do seu pai. Sim. Entra para a vida privada, fica aí. Meu pai, quando eu falei que eu ia sair da Xerox, ele queria me matar, porque ele queria que eu aposentasse ali, né? Era a visão que você é louco. E eu tava indo para a Microsoft dali, Sim. E ele olhava para mim, tipo, caguei, né? Mas você tem que se aposentar, você é maluco, né? Você vai... E como você vai parar no setor público? Isso, Ricote, assim, a gente tem opções à nossa frente, assim, né? Você olha para o teu futuro e vai mapeando oportunidades. Continua, inclusive. E aí, conforme essas coisas vão se aproximando, conforme o tempo passa, você vai trabalhando para trazer aquilo para você. Umas coisas vão dar certo, outras coisas você vai esquecer, mas sempre mapeando essas coisas para que você trabalhe para aquilo. E uma amiga minha, há muito tempo atrás, ela foi estudar, e na época eu não quis, mas aí já entrou uma semente. Aí eu já mapeei aquilo e falei, pô, tem setor público? Como é que funciona isso? Comecei a ver tal, e deixei aquilo ali guardado num canto ali. E aí, uma coisa que eu ia dizer é que a Xerox, pelo emprego que ela nos proporcionava, a gente acabava acomodando também. Sim, sim. Traz uma certa acomodação. E aí, conforme você falou, o curso te fez ir para a faculdade. Quem me fez ir para a faculdade foi minha mãe. Ela me inscreveu. Eu vou rapidinho, já que você tocou nesse assunto. Eu tinha casado na primeira vez, aquela coisa, né? Novo, você acha que você ficou rico. Sim. Mas, enfim, por outras razões, eu estava me separando, né? Muito novo. Sim. E aí eu tranquei. Eu tinha entrado e tranquei. Né? E eu me lembro até hoje, ele em pé, ele falou assim, mas por que você vai trancar? Eu falei, porque não dá tempo e tal. E aí ele me falou uma frase que falou assim, olha, na vida tudo é prioridade. Você só não está dando prioridade. É isso. Eu nunca esqueci essa frase. E realmente eu olhei e falei assim, eu vou estudar. E aí era estudar de noite, era trabalhar o dia todo, chegar meia-noite em casa. E 6 horas da manhã tá em pé de novo. 6 horas da manhã tá em pé de novo. A gente às vezes viajava, eu viajava muito depois para Nova Volta Redonda, atender máquina e tal. E eu vi que o coach ele existe na minha vida e essa frase nunca saiu. E assim, eu não me formei em 4 anos, eu me formei em 5 anos. Algumas matérias eu repetia, às vezes um período eu escolhia menos matéria e tal, mas aos trancos e barrancos a gente leva e resolve, né? Uhum. É um problema que eu tinha que resolver. E aí foi minha mãe que me inscreveu na faculdade e eu falei, não, ela tem razão e eu fui. Mas aí, essa minha amiga começou a estudar, pintou aquela semente, eu coloquei ali no meu mapa de oportunidades ali, eu coloquei aquilo ali e fiquei observando, fui saber de alguma coisa ali, como é que funcionava. E a minha irmã começou a estudar. Aí ela me chamou para estudar com ela. Aí foi quando ela falou que existia vaga para deficiente. Falei, pô, então tem uma oportunidade. Só que a maneira como ela foi estudar, no cursinho que ela estudava aqui no Rio, não era uma coisa que eu gostava, assim. Eram 150 pessoas, parecia um auditório lotado de gente, e um cara escrevendo num quadro, falando no microfone lá no final, e não era uma coisa que tava, assim, pra mim não era bom. Só que aí teve um dia que minha irmã passou. Minha irmã passou pra Previdência. E aí, eu juro que são coisas que acontecem, certas coincidências que, na verdade, quando você vai ver, não são coincidências. Uhum. Eu trabalhava na Matriz, eu tinha feito Fundação Getúlio Vargas, né, uma pós-graduação de gestão estratégica de serviços. Foi uma pós-graduação sensacional que eu fiz e tinha tudo a ver com o Xerox. E aí eu fui trabalhar na Matriz e um cara do lado da minha baia, com 40 anos, foi mandado embora. E eu tinha 33. Aí o desespero do cara, essas coisas assim, aí eu olhei pro lado, vi a chefe lá. Cara, ela tava sorrindo, bicho. Eu já mandei gente embora na Xerox quando eu fui supervisor. E pra mim foi uma draga, bicho. Mandar pessoas embora, pra mim foi... não é fácil. É uma coisa muito difícil, cara. Só que aí as coisas caíram no meu colo, eu vi que tinha coisa errada e peguei, escolhi 2 que tinham coisa realmente... para que eles fossem mandados embora. Então me facilitou. Mas, de certa forma, é uma missão difícil. Mas ela estava sorrindo. E aquilo me virou uma epifania, bicho. Porque minha irmã passou. Eu falei, cara, então concurso público não tem indicação? Bom, pelo menos federal não tem, né?
E aí a minha irmã falou, olha, Alexandre, vou jogar isso tudo fora, já passei todos os livros, vou jogar tudo fora. E eu falei, não posso ser mais burro que a minha irmã, né? Aí eu peguei todos os livros, minha irmã... Boa disputa de família, né? Saudável. Um beijo pra minha irmã, né? E aí eu falei, não posso ser mais burro que a minha irmã. E peguei todos os livros, foi ali que eu comecei a estudar.